Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, às vezes, na vida, é preciso parar e dar um tempo. Na Band FM, quem ama não esquece. Como conseguir o perdão real de uma pessoa? Como fazer ela entender que você fez alguma coisa da qual se arrepende muito e fazer com que ela aceite suas desculpas? Talvez uma carta? Uma declaração? Uma prova de amor? Bom, eu escolhi escrever por Quem Ama Não Esquece e ver se a Duda me perdoa. O que eu fiz é terrível, eu sei. Mas eu tô arrependido. E só Deus sabe o quanto. Eu conheci a Duda numa fase em que eu só queria saber de festa. Eu era novo, tinha só 23 anos e tudo o que eu pensava era em sair e ficar com o maior número de mulheres possíveis. Ela foi uma dessas. Uma moça qualquer que eu tinha encontrado em uma balada. A gente ficou, mas com ela foi tudo diferente. Eu gostei muito, gostei de tudo. Achei a Duda linda, tinha um papo bom, o melhor beijo do mundo. E aí, ao invés de só ficar com ela naquela noite, eu pedi o telefone dela e a gente continuou conversando. Vitor, nossa, que surpresa você me ligando. Vou confessar que quando você pediu meu telefone naquele dia que a gente se conheceu, eu achei que você não ia ligar não, viu? Sabe o que é, Duda? Eu não sou de fazer isso. Acredite se quiser, mas eu realmente não sou de ficar pedindo o telefone de ninguém não, viu? Entendi. E por que eu, então? O que você quer comigo? Nem eu sabia direito. Mas eu tava com muita vontade de ver a Duda de novo, falar com ela, ficar com ela, beijá-la. Eu tava mesmo. Então, convidei a Duda para sair comigo, só nós dois, para um lugar mais tranquilo, sem aquela música alta. E olha, eu fiquei até com frio na barriga de fazer esse convite. Logo eu, que geralmente não tava nem aí para ninguém, tava me importando de verdade com ela. Ela topou sair comigo e foi incrível. A gente passou uma noite maravilhosa e eu só pensava em repetir mais e mais aquilo que eu estava vivendo com ela. Eu e a Duda nos dávamos muito bem e logo o que a gente tinha virou um namoro de verdade. A família dela me adotou como se eu fosse um filho e eu adorava os pais dela também. O único problema é que a Duda era meio ciumenta demais e isso fazia com que a gente brigasse muito. Ela vivia jogando na minha cara que eu era mulherengo, que gostava de sair, e eu tinha sido mesmo, tudo isso antes de conhecê-la. Mas eu era solteiro, então qual o problema de gostar de sair, de ficar com várias mulheres? A partir do momento que eu encontrei a Duda, tudo mudou. Mas ela não confiava nisso. E tinha, meu Deus do céu, um ciúme gigante. Se ela soubesse o quanto eu amava ela não ia ter esse medo, não ia ter medo de nada, nenhuma insegurança. Mas tudo bem, como eu gostava mesmo, como eu gostava muito da Duda, eu aguentava as crises de ciúme, as brigas, até as acusações sem sentido. Só que depois de um tempo de namoro, aquilo começou a me irritar também. Eu nunca tinha dado motivo nenhum para ela desconfiar. Tirando o meu passado, imagina! Mas mesmo assim, ela não aliviava. Mesmo depois de um ano de namoro, ela continuava desconfiando até da minha sombra. Eu falava para ela que não era para ela ficar daquele jeito. Não era para ela desconfiar de tudo que eu fazia. Eu dizia, Duda, não é tão ruim assim namorar comigo. Se ela desconfiava tanto, eu falei para ela um dia, olha, se for ficar nessa desconfiança, se for desse jeito, é melhor você terminar.
Quando eu falava assim, ela até se assustava. Dizia que não queria ficar sem mim. E até melhorava por um tempo. Mas aí, passavam-se alguns dias e tudo voltava. Aquele ciúme doentio voltava. Você já experimentou ser acusado de uma coisa que você não fez? Você já experimentou ficar tendo que se explicar o tempo inteiro? Não tem ser humano que aguente. E aí, por isso, a gente acabou entrando numa crise. Se antes eu tinha a maior paciência, agora eu já estava de saco cheio. Eu não fazia nada de errado, nada. E mesmo assim, ela duvidava de tudo. Olha, gente, eu juro, mesmo amando demais a Duda, eu comecei a pensar em terminar, de tanto que ela estava me infernizando. Mas aí, tudo acabou mudando. E isso aconteceu depois de uma notícia totalmente inesperada. A gente precisa conversar, Vitor. Fala, Duda. Se for pra me acusar de alguma coisa, desconfiar de mim, eu não tô com paciência hoje não, viu? Não é nada disso. Meu Deus, Olha, eu nem sei como é que eu vou te falar isso. Eu vou falar de uma vez. Eu tô grávida. É isso. Aconteceu. Como grávida? Duda, grávida? Você tem certeza disso? É claro que eu tenho certeza, né? Eu só quis te falar depois de ter feito o exame mesmo, de ter certeza de tudo. Vitor, eu tô desesperada. Desesperada. A gente nem é casado. Como é que a gente vai fazer? Eu também fiquei totalmente desesperado. Eu ainda me achava muito novo para ser pai. Eu e a Duda, a gente estava passando por um momento que não era dos melhores. A gente estava em crise. E aquele definitivamente não era o momento certo. Mas o que fazer? Já estava feito. Não tinha o que fazer. Eu e ela contamos juntos para os pais dela. E como eu disse, eles me adoravam. Então eu senti que eles até gostaram da ideia. Mas o pai dela perguntou o que é que a gente ia fazer. Eu entendi que ele estava sugerindo que a gente se casasse. Mas logo a Duda mesmo respondeu que não era porque ela tinha engravidado que a gente tinha que casar. Na hora eu até me surpreendi com a resposta dela, porque ela sempre falou em casar. Achei que ela ia até achar que essa gravidez seria uma ótima oportunidade para conseguir o que ela sempre quis. Mas ela foi madura e disse que achava melhor a gente esperar. Eu concordei, mas os pais dela não gostaram muito disso. Alguns dias se passaram e a gente teve que ir se acostumando com a ideia. Até roupinhas a gente começou a comprar e eu comecei a curtir toda aquela situação. A gravidez no começo deixou a Duda tão ocupada que ela deu uma melhorada naquela coisa de sentir ciúmes, sabe? Aquela possessividade, enfim. Isso melhorou. Aí, aquela paixão toda reacendeu. E acho que nós vivemos a nossa melhor fase. A fase era tão boa que eu passei a ter vontade de me casar assim com ela. Começou a fazer todo o sentido do mundo, mudar para uma casa com ela, com os nossos filhos, por que não? Eu falei para ela da minha ideia e a Duda encheu os olhos de lágrimas. Minha namorada respondeu que era tudo o que ela mais queria na vida. Tinha que ser uma coisa meio que planejada às pressas, mas nossas famílias fizeram toda a questão do mundo de ajudar com tudo. Não ia ter luxo, mas ia ter igreja, uma cerimônia tradicional e até uma festinha para os amigos mais próximos. Foi uma correria danada. E aí, quando parecia que estava tudo bem, casamento chegando, nosso filho crescendo saudável na barriga da Duda, tudo voltando ao normal, depois de um tempinho de sossego, minha namorada voltou a se descontrolar. Tudo por conta novamente dos ciúmes. Olha, isso acontecia pelos motivos mais bestas. Se antes já não tinha razão para ela ficar com ciúmes, agora então menos ainda. Às vezes ela passava dos limites e eu acabava ficando muito triste. Mas ela culpava os hormônios. Um dia antes do nosso casamento, a gente teve a maior briga do mundo. É porque eu tô gorda, né?
É porque eu tô gorda e feia, é isso? Pelo amor de Deus, Duda, para com isso. Você nunca teve tão linda. Mas eu não te aguento mais, é isso. Desculpa falar assim desse jeito, mas você tá insuportável. Então é por isso que você tá me traindo? Você não liga pra mim. Nem pra mim, nem pro nosso filho. Para de ser maluca, pelo amor de Deus. Eu nunca te traí na minha vida. Não é agora que eu faria isso. E não adianta você culpar os hormônios, porque antes mesmo de você engravidar, você já era desse jeito comigo. Eu não tenho paz nesse relacionamento. E você quer o quê? Você quer terminar comigo, é isso? Você quer desistir do casamento? É isso que eu tô entendendo, Vitor. Talvez seja melhor a gente pensar mesmo sobre isso. Eu te amo, eu gosto demais de você, mas eu não quero forçar. Eu acho melhor a gente adiar esse casamento. Escuta aqui, Vitor. Escuta aqui. Não vamos adiar coisa nenhuma. O casamento é em menos de 24 horas, você ouviu? Em menos de 24 horas eu vou estar lá. Se você não aparecer, olha, eu nem sei o que eu sou capaz de fazer com você. Eu não sabia o que fazer. Eu estava muito confuso. Antes daquela história toda de gravidez, eu já pensava em me separar da Duda. Aí, tudo melhorou. Eu falei pra gente se casar, mas àquela altura, eu já estava imaginando que eu fui precipitado. Foi um erro. Eu tinha sido tomado pela emoção de ser pai. Eu tomei uma atitude precipitada. Eu não queria aquilo. Olha, não que eu não amasse a Duda, eu amava, mas eu estava muito na dúvida. A nossa vida era um inferno. Casamento é um passo muito importante e eu estava decidido a não levar mais isso adiante. Eu tentei conversar mais de uma vez com a Duda naquele dia, mas ela não queria falar comigo. Ela me ignorava, não atendia as minhas ligações. Aquela noite eu nem dormi. Ficava pensando o que fazer e cada vez que eu pensava, mais eu me convencia que era melhor a gente esperar para se casar. Quando amanheceu, eu liguei para a mãe dela e disse o que estava acontecendo. Disse que não queria me casar, mas a mãe dela teve a mesmíssima atitude da filha. Desligou na minha cara, dizendo que se eu fosse homem, eu tinha que parar e pensar direito. Eu tinha sim que assumir a minha responsabilidade e tinha que me casar. Aquilo tudo que estava acontecendo só me deixava mais decidido. Mandei então uma mensagem para Duda dizendo que não dava mais, que eu não ia me casar naquele momento. Enfim, eu não tive nenhuma resposta. Ela não me atendeu. Então não teve outro jeito. Eu não apareci no casamento. Eu não fui. Mas a Duda apareceu. Ela sim. A Duda ignorou tudo o que eu tinha falado e fez aquele circo todo. Ela preferiu pagar para ver. Não avisou os conhecidos, não desmarcou nada, deixou todo mundo ir ao casamento. Foi aquela cena de filme, de novela. A Duda esperou eu aparecer, mas eu não fui. Ela me ligou, me mandou ir, mas eu já tinha tomado a minha decisão. Foi horrível, horrível mesmo. Eu pedi perdão, disse que eu queria fazer o nosso relacionamento dar certo. Queria ficar com ela, queria que a gente se entendesse, mas que não achava que era a hora para casamento. Ela ficou tão louca da vida comigo, disse para eu nunca mais olhar para a cara dela, nunca mais procurá-la. Isso tudo a gente conversou por telefone. Eu fiquei sabendo depois que foi uma cena de novela mesmo, que a Duda até teve que ir para o hospital com urgência porque estava passando mal. Eu corri para o hospital também para ver como estavam ela e o meu filho, mas não me deixaram sequer ter notícias. Os pais dela me olhavam com nojo. Eu tentei explicar, eu falei que eu estava tentando conversar com a Duda antes de tudo aquilo acontecer, mas não adiantou nada. O que eu posso dizer hoje, depois de algumas semanas, é que eu estou muito arrependido de tudo o que aconteceu. O meu filho ainda nem nasceu, mas eu só penso em como gostaria de estar do lado dela nesse momento. A Duda tem muitos defeitos, mas eu também tenho. Eu queria corrigir todos eles do lado dela, sabe? Mas ela não quer nem me ouvir, ela não me atende, ela não lê minhas mensagens.
O que é que eu posso fazer para ela me perdoar? Como é que eu faço? O que eu faço para ela me ouvir? Eu não sei o que fazer. Eu preciso que ela me ouça. Eu não fiz nada por maldade. Eu fiz por estar confuso, por estar inseguro. Mas ela até assim consegue achar que tem outra mulher no meio. Meu Deus do céu, sempre existiu só a Duda para mim. Eu amo essa mulher. E hoje, depois de perdê-la, eu vejo como eu amo ainda mais. Mesmo doidinha, mesmo ciumenta, ela é o amor da minha vida, a mãe do meu filho. Eu só peço que ela me dê uma nova chance, mesmo eu tendo estragado o dia mais importante das nossas vidas. Duda, por favor, me perdoa. Me deixa te fazer feliz. Me aceita de novo do seu lado pra gente construir a família que a gente tanto sonhou, por favor. Me dá uma segunda chance, vai. Eu te amo. Quem ama não esquece. Band FM.